Olá, pessoas abençoadas da família AD Chamada. Estamos passando aqui mais uma vez para a nossa reflexão com base na palavra de Deus. Daqui a pouquinho eu estarei orando por todos os homens e também pelo seu propósito de oração. Mas antes eu quero chamar a sua atenção para a nossa reflexão de hoje, que se encontra no livro do Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 1, onde diz da seguinte forma: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Observe que estamos diante de uma palavra que foi inserida nas Escrituras Sagradas pelo sábio Salomão. O sábio Salomão escreveu 3 livros que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Salomão escreveu o livro do Eclesiastes. Salomão escreveu o livro de Cantares e Salomão escreveu também o livro dos Provérbios. Quando Salomão escreveu o livro de Cantares, ele era um jovem apaixonado. Ele era um jovem que se olhava no espelho e sentia orgulho do que estava vendo. Quando Salomão escreveu o livro dos Provérbios, Salomão já não era mais um jovem apaixonado. Ele estava na sua meia-idade. Ele já não era mais um jovem apaixonado. Ele já era alguém com uma certa experiência de vida. Mas, além do livro de Cantares e do livro dos Provérbios, Salomão também escreveu o livro do Eclesiastes. E pela linguagem do livro, pelos versículos que nós encontramos aqui, nós podemos ter a certeza absoluta, é claro, de que quando Salomão escreveu o Eclesiastes, ele já estava vivendo os seus últimos dias sobre a face da terra. É tão verdade que no capítulo de número 12, ele diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Salomão estava aqui, quem sabe, com 90 anos, com 100 anos, dizendo para os jovens se lembrarem do seu Criador. Ele estava vivendo os últimos dias de vida sobre a face da terra. E é por isso que ele diz, e é neste contexto que ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A palavra lembrar-se nas Escrituras Sagradas subentende ação. Ou seja, Salomão estava convidando os jovens da sua época a estarem praticando uma ação para o seu Criador. Lembrar-se nas Escrituras Sagradas subentende ação. No livro de Gênesis, quando Abraão estava intercedendo pelas cidades de Sodoma e Gomorra, porque ele sabia que lá estava o seu sobrinho Ló, a Bíblia Sagrada diz que Deus se lembrou. Olha aí a palavra lembrar. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Abraão. Será que Deus estava esquecido? Será que Deus tinha esquecido de Abraão? Não. A Bíblia simplesmente está querendo dizer que Deus agiu, que Deus se manifestou fazendo algo por Abraão.
a Bíblia diz, e Deus se lembrou de Abraão, isso no livro de Gênesis, e tirou a Ló do meio daquela cidade, para que não perecesse com aquele povo. Então, lembrar-se nas Escrituras Sagradas subentende ação. O sábio Salomão estava dizendo para os jovens, pratiquem uma ação ou muitas ações para o seu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que venham os maus dias, Salomão sabia que há de vir dias virão em que os jovens não poderão mais fazer aquilo que têm desejo de fazer. Salomão sabia que dias virão em que os jovens terão o desejo de pregar a palavra, de evangelizar, de fazer muitas outras coisas e não poderão por causa da idade. Então, quando Salomão fala aqui dos maus dias, ele está falando dos dias da velhice. Ele estava falando do que lhe era próprio, da velhice. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Quando a gente vai para o livro de 1 Samuel, a gente vai encontrar uma mulher por nome Ana, que a Bíblia diz que se derramou na presença de Deus, pedindo a Deus que lhe concedesse um filho varão. E a Bíblia mais uma vez vai dizer que Deus se lembrou de Ana. Será que Deus havia esquecido? Mais uma vez eu pergunto. Será que Deus havia se esquecido de Ana? É claro que não. A Bíblia simplesmente está dizendo que Deus agiu em favor de Ana, fazendo com que ela engravidasse de um filho varão que passou-se a chamar Samuel. Olha que interessante. Então, sempre que Deus se lembrou de alguém, ele agiu em favor desse alguém. Sempre que Deus se lembrava de Abraão, Deus agia em favor de Abraão. Sempre que Deus se lembrava de Ana, Deus agia em favor de Ana. Então, que eu e você possamos pensar da mesma forma. Que eu e você possamos, todos os dias, estarmos lembrando do nosso Criador, nos dias da nossa mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhamos a dizer, não tenho neles contentamento. Se você é jovem, lembre do seu Criador enquanto você é jovem. Faça a obra de Deus enquanto você é jovem. Isso não quer dizer que quando você estiver velho, você não vai poder fazer. Não é isso. Mas é fato. Quando você estiver velho, as suas condições serão bem menores. A sua disposição será menor. As suas possibilidades serão limitadas. É o que Salomão estava dizendo quando escreveu aqui o capítulo de número 12 do Eclesiastes. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para estar ministrando ao teu coração. Então, em nome de Jesus, absorva esta palavra para a glória do nome do Senhor. Amém? Combinado? É isso aí. Agora eu quero que você deixe aqui embaixo os nomes para que eu possa estar apresentando a Deus a partir da meia-noite, para que Deus esteja entrando com providência na sua causa, em nome de Jesus.